Sabe aquela faísca de ideia que surge para um filme assim do nada? Hoje a gente vai mergulhar em como transformar esse lampejo em uma história de verdade. Uma história que tem peso e que, quem sabe, até pode ser vendida. E para isso a gente vai desvendar três pilares essenciais: a ideia, a premissa e o tema. Olha, é muito comum, principalmente para quem está começando, se perder um pouco aqui, sabe? Misturar o que é ideia com o que é premissa, ou nem saber direito o que é o tema. Mas entender a diferença entre eles, isso é o que realmente separa um conceito vago de uma história que te agarra e não solta mais. Então, vamos lá. Vamos começar pelo comecinho de tudo. Aquele primeiro estalo. Aquele momento que a gente pensa, e se? Vamos falar sobre a ideia. A ideia é a criatividade no seu estado mais puro, mais bruto. É tipo um flash, uma casa mal assombrada, ou robôs que têm sentimentos. É uma imagem, uma situação. É interessante, sim, mas ainda falta o coração da coisa, sabe? Falta o drama, o conflito. Ainda não é uma história. Exatamente. A ideia se resume a isso. O que acontece? É o evento, o universo, a situação. É o ponto zero, de onde uma história pode ou não nascer. Vamos pegar Jurassic Park como exemplo. A ideia inicial era simplesmente isso. E se a gente pudesse trazer dinossauros de volta à vida com DNA? Repara só. Aqui a gente não tem o Dr. Grant, não tem as crianças em perigo, não tem o T-Rex fugindo, a gente tem só a semente, o conceito puro. Ok, então a gente tem a semente. Mas como é que a gente faz essa semente brotar? A gente transforma ela na premissa. E a premissa, essa sim, é o verdadeiro motor que vai fazer a história andar. O que a premissa faz é pegar aquela ideia abstrata e colocar ela em movimento. Ela nos dá um protagonista, um conflito para ele enfrentar e um objetivo claro. Basicamente, a premissa é o mapa da jornada. Ela responde quem está nessa história e qual é a briga dele. E é aqui que o jogo vira de verdade. A história deixa de ser sobre o que acontece e passa a ser sobre quem está vivendo aquilo, como essa pessoa vai lutar e contra quem ela vai lutar. A gente sai da passividade da ideia e entra na ação do conflito. Agora, voltando para Jurassic Park, a premissa seria mais ou menos assim. Um paleontólogo precisa proteger duas crianças e fugir de uma ilha onde dinossauros clonados saíram do controle. Olha só a diferença. Agora a gente tem um personagem, um conflito e um objetivo claríssimo: sobreviver. Agora sim, a gente tem uma história. Bom, se a premissa é o esqueleto que sustenta a história, agora a gente vai falar da alma dela, daquilo que fica com a gente muito depois que o filme acaba. Vamos falar sobre o tema. Pensa assim, se a premissa é sobre o que os personagens fazem, o tema é sobre por que aquilo importa. É a mensagem invisível, a discussão que pulsa por baixo de toda a ação. É o tema que faz a gente refletir, que conecta a história com a nossa própria vida. É de fato a alma da obra. Em Jurassic Park, o tema não é sobre cuidado com dinossauros gigantes. Não! O tema é sobre a nossa arrogância como seres humanos, sobre as consequências de brincar de Deus e sobre essa ilusão de que a gente pode controlar a natureza. É isso que faz a história ser universal e relevante até hoje. Para ficar ainda mais claro, vamos pegar outro exemplo fantástico: o Show de Truman. A ideia: um homem vive num reality show sem saber. É o quê? A premissa já coloca o conflito na mesa. Ele descobre tudo e precisa superar seus medos para escapar. É o como. E o tema, o porquê da história existir, é a nossa busca por liberdade, pela verdade, contra todo um sistema de controle. A evolução de um pilar para o outro fica nítida. E o mais legal é que não existe uma fórmula mágica, um único jeito certo de fazer isso. Dependendo do mestre do roteiro que a gente for estudar, a ênfase pode mudar de um pilar para o outro. Vamos dar uma olhada em algumas dessas visões. Para o Sid Field, que é tipo o papa da estrutura clássica de roteiro, o que manda é a premissa. Para ele, história é ação. A premissa funciona como um mapa que não deixa o roteirista se perder no meio do caminho. Já o Robert McKay enxerga a história como um grande debate filosófico. Para ele, o tema é tudo. A história inteira, do começo ao fim, existe para provar uma verdade sobre a vida. Como em Jurassic Park, que no final prova que a vida encontra um meio. E aí tem o Blake Snyder, cuja pegada é mais comercial. Para ele, o que importa é a ideia, mas não qualquer ideia. É o high concept, aquela ideia tão genial e fácil de entender que faz um produtor de cinema querer fazer o filme só de ouvir a sinopse de uma frase. Tá, muito legal toda essa teoria, mas e na prática, na hora de sentar e escrever, por onde a gente começa? Vamos para umas dicas mais diretas? Primeiro, uma dica boa é pensar na história como um iceberg. A trama, que são as explosões, os diálogos, as perseguições, é só a pontinha que a gente vê.
O tema, a redenção, a traição, o amor, a perda, é aquela massa de gelo gigante que está submersa e que dá todo o peso e o significado para o que está acontecendo lá em cima. Se bater a dúvida, o caminho mais seguro é começar pela premissa. Define quem é o herói, o que ele quer e o que está no caminho dele. E o tema? Bom, muitas vezes o tema aparece sozinho, naturalmente. É só olhar para a jornada do protagonista. A lição que ele aprende lá no final, essa lição, quase sempre, é o tema da história. No fim das contas, a gente pode resumir tudo assim. A ideia é o que atrai, a premissa é o que guia a jornada, mas é o tema que faz uma história ser inesquecível. Dominar essa trinca é o caminho para criar histórias que realmente marcam as pessoas. E aí fica a pergunta, que tipo de história realmente vale a pena ser contada?